meu irmão e minha irmã, que a paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Hoje nós iremos dar continuação à leitura da palavra lá em Mateus capítulo 24. Nós iremos ler do versículo 15 e diante, meu irmão. E eu quero também, mais uma vez, agradecer aos irmãos que contribuem com o canal, né? Que Deus abençoe a todos e abençoe suas famílias. E também quero te lembrar, meu irmão e minha irmã, que nós iremos sortear uma Bíblia entre os nossos inscritos. E eu te convido a deixar o like, eu te convido também a compartilhar esse vídeo, a ser um propagador da palavra de Deus. Então, vamos às escrituras, Mateus capítulo 24, versículo 15, que fala sobre a grande tribulação, meu irmão. E Jesus vai dizer: e assim, quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Que profanação é essa, meu irmão? Que Jesus falou para os discípulos, que está escrito no livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, como nós sabemos, está no Antigo Testamento. E o livro do profeta Daniel, meus irmãos, para os judeus, ele é uma espécie de um livro apocalíptico, que vai falar sobre o fim dos tempos. E Daniel tem uma revelação das 70 semanas de Daniel. E na última semana, da 70ª semana, é a semana em que o templo será profanado. O templo será profanado, meu irmão, porque isso é profético, isso se segue a palavra de Deus, a vontade de Deus. E isso fica para aqueles que acham que o terceiro templo não será reconstruído. O terceiro templo será reconstruído sim, meu irmão, lá em Jerusalém. Nós sabemos que estamos vivendo hoje, nos dias atuais, a guerra entre Israel e Palestina. E, meus irmãos, logo, logo, veremos que será fechado um acordo entre israelitas e palestinos, onde será acordado a criação do Estado palestino. E o que tem a ver a criação do Estado palestino, meu irmão e minha irmã, com a reconstrução do terceiro templo? Para que seja feito o Estado palestino, os palestinos terão que acordar junto com os judeus algumas coisas, dentre as quais serão a localização da reconstrução do terceiro templo, que fica no Monte do Templo. Para nós, né, aqui do Ocidente, que não ainda teve a oportunidade de ir a Jerusalém e que não conhece a geografia de Jerusalém, o Monte do Templo é justamente aquela área onde se encontra hoje duas mesquitas árabes, a Al-Aqsa e o Domo de Ouro. Essas são as duas mesquitas árabes, que são locais tradicionais para os árabes. E também é onde se encontra uma parte lá do antigo muro que cobria, né, que fazia parte da antiga cidade de Jerusalém, que fazia aquele muro cujo conhecemos como Muro das Lamentações, que para os judeus é o muro ocidental, que é o que restou do antigo templo, meu irmão, da antiga cidade, uma das coisas que restou da antiga cidade. E ali será acordado para que Israel ceda os palestinos para reconstruir o seu estado. Os palestinos terão que se submeter a algumas exigências dos judeus, cujo qual serão a disponibilização do terreno para a reconstrução do terceiro templo. Para quem não sabe, lá em Jerusalém existe o Instituto do Templo, que é um grupo de pessoas que se reuniram para reconstruir o terceiro templo. E todos os utensílios, todas as vestimentas sacerdotais já estão feitas, só aguardando a reconstrução do terceiro templo. Até a novilha sem defeito já existe, meu irmão. Essa novilha ela é usada para fazer a purificação de todos os utensílios, de todas as vestimentas e dos sacerdotes e sumo sacerdote, para que os trabalhos no templo sejam feitos. Então Jesus alertou: quando vermos a profanação, quando ficarmos sabendo que o terceiro templo foi construído e foi profanado, ali se inicia a grande tribulação, meu irmão. E Jesus continua, no versículo 17: quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma.
Versículo 18: e aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Então Jesus nos ensina, meu irmão, que nós não devemos se apegar às coisas desse mundo, às coisas materiais, mas não sejamos hipócritas. Nós necessitamos das coisas deste mundo para vivermos também, mas isso não é importante. E diante da grande tribulação, nós não devemos se atentar a coisas materiais, mas sim descansarmos e confiarmos no Senhor. E prosseguir na palavra, e ele vai dizer no versículo 19 que serão dias terríveis para as mulheres grávidas, para as que estiverem amamentando. Serão dias terríveis, meu irmão. Porque Jesus alertou em relação às mulheres que estão amamentando e grávidas? Como uma mulher amamentando vai largar o seu filho para fugir diante da tribulação? Como uma mãe que está grávida vai ter condições físicas de fugir da tribulação, meu irmão? Lembrando também que essa passagem que Jesus fala, ela de certa forma já aconteceu lá em 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém e acontece o micro-apocalipse. Quem tiver curiosidade, pesquise. E prosseguir no versículo 20: e orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. No inverno, porque o inverno de Jerusalém é muito rigoroso, e no sábado, porque sabemos que os judeus, eles não fazem nada no sábado, porque o sábado é o dia sagrado do Senhor, conforme está escrito lá nas leis que Deus entregou a Moisés para o seu povo. E versículo 21: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Se nós achamos que estamos passando por momentos de tribulação, se Jesus nos alerta que nesse dia, nessa época, haverá tribulação como nunca houve antes no mundo, meu irmão. E ele prossegue: e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, meu irmão, se esses dias não forem abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos de Deus, aquele tempo será encurtado. Por causa dos eleitos de Cristo, o tempo da tribulação será encurtado na terra, porque se não for, nenhuma carne seria salva. E ele prossegue: então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque ainda não é o momento do seu retorno. E ele continua: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Imagine diante da tribulação, diante de dificuldade, diante de perseguição, quantos se levantarão se dizendo ser Cristo? E quantos irão se apegar a essas pessoas, esses falsos profetas, procurando uma solução para os seus problemas, procurando, meu irmão, uma solução para as suas vidas, não querendo perder as suas próprias vidas, porque muitos perderão suas vidas, muitas vidas serão ceifadas. E ele continua no versículo 25: vede que eu o pronunciei a vós. Jesus, ele não engana ninguém. Tudo que aconteceu, que acontece, que vai acontecer ainda, meu irmão, o Senhor já nos deixou em alerta. E ele continua no versículo 26: porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. E ele continua: pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até no ocidente, assim, meus irmãos, também se dará a vinda do Filho do Homem. Então a vinda do Filho do Homem será um sinal que ele compara a um relâmpago que corta do oriente ao ocidente, que brilha, que é visto por todos. Então a vida do Filho do Homem será para todos, meu irmão, verem a sua volta. Mas aí, irmão, só vai ver só os eleitos? Não, todos verão, os eleitos e não eleitos verão a volta do Filho do Homem. É importante que todos vejam, para que seja comprovado tudo que está escrito, tudo que ele falou, e para que o seu sacrifício, meu irmão,
seja testificado na sua volta. E ele continua: aonde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. E lá no versículo 29 vai falar sobre o retorno de Cristo em glória, que vai dizer: imediatamente após o tormento daqueles dias, imediatamente após o tormento daqueles dias, os dias de tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Ele continua: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. No céu surgirá o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra, todos, ele está simplesmente dizendo todos os povos da terra, prantearão, chorarão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Então todos os povos da terra chorarão e verão a chegada nas nuvens do Filho do Homem, do Cristo, daquele que morreu e ressuscitou, daquele que muitos não querem nada com ele, daqueles que muitos não dão valor ao sacrifício de Jesus Cristo. Eu aprendi uma coisa, meu irmão, nesses dias e nas Escrituras. Aquela frase que Jesus falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele falou em aramaico, traduzindo: meu Deus, por que me abandonastes? Essa frase muitos dirão naquele dia em que Deus os abandonará, porque eles não quiseram nada com Deus. Deus não quer, meu irmão, que tu o ame por obrigação. Eu já falei isso em outro vídeo. Deus não nos quer nos acorrentar à religião. Deus não nos quer nos acorrentar a doutrinas. Deus só quer simplesmente que sejamos os seus filhos, os seus seguidores, que cumprimos a sua vontade, que reconhecemos que o Cristo, o seu Filho, ele em carne, como Filho, esteve aqui conosco para nos dar a condição de vida eterna e de salvação. E ele continua no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com os poderosos som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade da terra, meu irmão. Jesus virá nos buscar para nos dar a condição de estarmos no reino dele. E ele nos deixa uma lição, como a lição da figueira, no versículo 32. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis, meus irmãos, que está chegado próximo ao verão. Versículo 33. Da mesma forma, vós, quando vides todos esses acontecimentos, quando vides guerras, rumores de guerra, fome, pestes, terremotos, quando vides a profanação do templo, quando vistes, meu irmão, sinais dos céus. Nos últimos tempos temos vivido sinais dos céus, luas de sangue, como tivemos em 2014 e 2015, eclipses lunares e solares. Isso são sinais que o Senhor nos deixou da sua vinda. E ele fala: sabeis que está muito próximo às portas. Nós estamos vivendo, meus irmãos, os últimos dias, os últimos momentos da história da humanidade. Nós temos que estar preparados, meu irmão, para dias difíceis, mas esperarmos dias bons. Temos que estar preparados para o pior, mas orarmos a Deus para que venha o melhor. Então seja tu um propagador dessa palavra. Ainda muita gente dormindo, ainda muita gente está como aquelas noivas que estavam com pouco azeite nas lamparinas, até que veio o noivo. As suas lamparinas, infelizmente, por terem acabado o azeite ou está acabando, elas foram comprar azeite. E antes de comprarem, foram impedir aquelas que tinham suas botijas cheias.
Ninguém pode, meu irmão, dividir com ninguém aquilo que Deus lhe deu. Ninguém pode dividir com ninguém o Espírito de Deus. Só Deus pode dar. Só Deus pode tirar. Então não seja como essas noivas loucas, assim como as noivas sábias que estavam com as suas lamparinas cheias. Esteja com a tua vida cheia da presença de Deus. Fazei o bem, propagai a palavra de Deus. Não seja apenas um frequentador de igreja. Não seja apenas uma pessoa atrelada e apegada à placa de igreja. Ou simplesmente um fã de pastores, de homens e mulheres. Mas seja verdadeiramente um discípulo de Cristo, um seguidor da sua palavra e da sua vontade. E aquele que negar a si próprio, pegar a sua cruz e o seguir, será feito discípulo de Deus, discípulo do Cristo. E ele continua, para finalizar: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus jamais passará, meu irmão. Ela é eterna. E ainda ele continua falando: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Mas ele nos deixou sinais, e os sinais estão aí, meu irmão. Nós estamos no ano de 2024. Nós estamos vendo e temos visto muitas coisas acontecer no mundo. E a humanidade está dormindo, está apegada às coisas deste mundo. Jesus Cristo assemelha a sua volta aos tempos de Noé, em que se plantava e colhia, faziam negócios, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dia em que Noé entrou dentro da arca e brotou água dos céus e da terra, e aconteceu o grande dilúvio e vidas foram ceifadas. Assim ele assemelha a volta dele, Jesus, em que as pessoas estão simplesmente entretidas com as coisas do mundo, com seus problemas, com as suas próprias vidas, com as suas famílias, com as suas coisas, e esquecem de Deus, que é o principal. Então esteja tu atento, meu irmão. Eu te convido mais uma vez a deixar o like, a propagar essa palavra ao teu próximo e àquele que está distante de ti também. Fique na paz. Shalom.